28 de agosto de 1941, uma data marcante na história do radiojornalismo no Brasil. Após o toque das famosas trombetas, era iniciado o Repórter ESSO, o primeiro a dar as últimas, programa de referência quando se tratava de notícias. Em 1968, o programa encerrou em definitivo suas transmissões via rádio. E hoje eu converso com um locutor que, com muita emoção, apresentou o último Repórter ESSO, Roberto Figueiredo. Olá, Roberto. Oi, muito obrigado por nos bem? receber hoje. Muito obrigado a você e à Universidade de Gama Filho, que eu também conheço e que se identifica com os melhores padrões de ensino superior no país. Ainda é uma grande referência e eu fico muito lisonjeado de ter toda a equipe aqui, presente aqui na nossa casa, e você especialmente, a quem eu agradeço pelo convite e fico à sua disposição para tentar responder as perguntas que você tem interesse de fazer e que sejam elucidativas em relação a esse tema tão interessante como é o Repórter ESSO. Nós que agradecemos, nós que nos sentimos honrados em poder entrevistar o senhor. Como o senhor entrou no Repórter ESSO? Eu entrei no Repórter ESSO, eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil e fazia um jornal que foi criado especialmente para a minha época, e eu creio que hoje ainda se mantém, embora a Jornal do Brasil já tenha terminado, o AM, há muitos anos, chamava-se Repórter JB. E eu fazia esse jornal, meia-noite, 10 para meia-noite, na Rádio Jornal do Brasil, e fui ouvido por diretores da ESSO. Então veio o convite para que eu fosse me submeter a um teste com outros profissionais da área, que tinham também sido avaliados. E depois, então, da passagem desse teste, desse episódio, eu tive a alegria de ser convidado oficialmente para suceder ao Heron Domingues, cuja saída já estava prevista depois de ter ficado 18 anos, mais ou menos isso, à frente do Repórter ESSO, onde ele estreou em 1944. O Repórter ESSO estreou em 41 na Rádio Nacional, mas em 41, de 41 a 44, ele foi lido por vários locutores famosos na época, mas não tinha um locutor exclusivo. Então o Heron, que também fez um teste e foi aprovado com louvor, é que se tornou o primeiro grande locutor do Repórter ESSO, e eu tive o privilégio de sucedê-lo nos idos de 1962. Em dezembro de 62, 1º de janeiro de 63, eu assumi a responsabilidade de apresentar o Repórter ESSO. Como foi essa troca? Essa troca foi normal. Ele foi convidado para a TV Rio, que era a emissora que estava surgindo e estava percorrendo um caminho que a situou como líder de audiência, a TV Rio. Inclusive bateu em audiência a TV Tupi, que tinha praticamente 16 ou 17 emissoras, tinha uma rede à disposição dela, mas ela, com toda a rede, fragilizou por pecados de administração, e o que permitiu a TV Rio ocupar o primeiro lugar. Então, nessa época, o Heron foi convidado pela TV Rio para apresentar um jornal ao lado do Léo Batista, chamava-se Telejornal Pirelli. O Léo lia as notícias, o Heron comentava, e ele ficou seduzido pela televisão, que já começava a pontificar no Brasil. Não houve uma transição, não houve solenidade, não houve nada. Ele simplesmente, no último dia, se despediu, agradeceu por toda a confiança que o público depositou no Repórter ESSO e tal, e foi embora para a televisão no dia seguinte, entendeu? Não houve solução de continuidade. Saiu um e já entrou o outro e acabou. Por que o Repórter ESSO tinha toda essa credibilidade? Porque a credibilidade, ela se conquista pelo acerto das medidas que determinam a feitura de um programa, seja ele jornalístico, seja ele policial, seja ele musical, enfim, qualquer coisa que você tenha a fazer, a credibilidade se conquista pela conceituação, pela qualidade, pelo esmero, pelo empenho com que aqueles que estão incumbidos de produzir alguma coisa o façam. Não é? Então o Repórter ESSO adquiriu essa credibilidade porque ele ficou, primeiro, com aquela preocupação de não dar o furo, não era um problema, embora ele sempre se antecipasse à concorrência, sempre, mas não tinha essa preocupação precípua de antecipar a notícia, deixando os seus concorrentes na saudade. O Repórter ESSO tinha a preocupação de nunca ter que desmentir uma notícia.
O manual não permitia que aqueles que interferiam na feitura do jornal cometessem a falha de colocar no ar uma notícia que não fosse checada e rechecada, para saber se a origem dela era verdadeira, de modo a não comprometer o repórteresso. Tinha uma grande audiência que ajudou na credibilidade em função da valorização, do prestígio, da audiência brutal da Rádio Nacional à época, que era, mal comparando, talvez não esteja sendo tão preciso, mas a Rádio Nacional era o que é a TV Globo hoje. Ecoava o som da Rádio Nacional e toda a sua programação, onde quer que você, como transeunte, estivesse. Você estava ouvindo aquele som da Rádio Nacional na rua, né? Então o repórteresso se beneficiou e adquiriu essa credibilidade também. E foi tão expressiva essa credibilidade que na época da guerra, o término da guerra, tão desejado, não é, como informação, ele veio de forma equivocada e não foi bem checada. A Associated Press informou à Rádio Tupi que a guerra tinha terminado. E o rapaz da Rádio Tupi foi para o ar e informou: a guerra terminou, a Segunda Guerra Mundial. E ninguém acreditou. Aquilo foi um baque para o repórteresso. Inclusive o povo se aglomerou no edifício, na Praça Mauá, onde está o edifício da Noite, que abrigava a sede da Rádio Nacional, de alguma maneira inconformado, desapontado, triste, comentando, alguns até enraivecidos, ao invés de ficarem felizes com o término da guerra, mas eles ficaram decepcionados com o fato da notícia não ter sido transmitida pela Rádio Nacional. Porque a Rádio Nacional, ela cultivava os ídolos, não é? Na época, os grandes cantores, os grandes programas de auditório, Emilinha Borba, Marlene, Orlando Silva, Francisco Alves, os grandes cantores da época. Todos eles estavam aninhados no elenco da Rádio Nacional. Então a Rádio Nacional se tornou uma pujança em termos de radiofonia. E essa decepção foi causada e impactou o público. Aí, minutos depois, o Heron entrou no ar e disse: houve um equívoco, não terminou a guerra ainda mundial. E aí ele esperou mais uns 7, 8 dias, porque era algo iminente, a guerra estava por terminar, pelo desenvolvimento das ações nos campos de batalha, e 7, 8 dias depois, efetivamente, veio a informação, e aí o repórteresso deu: terminou a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial. E aí foi aquele impacto no Brasil inteiro. Isso em função da credibilidade que o jornal tinha, por isso produziu essa decepção, pelo fato do público ouvinte perceber que pela primeira vez a testemunha ocular da história, o primeira das últimas, falhara na sua missão de se antecipar a todos. O último repórteresso foi um marco no jornalismo brasileiro. De quem foi a ideia de encerrá-lo fazendo um programa mostrando todas as manchetes, desde a criação do repórteresso até o fim dele? Foi a ideia do corpo redatorial da UPI, que era quem produzia o repórteresso. O jornal já chegava pronto à redação da Rádio Nacional. Então, o corpo redatorial, no caso, aliás, já não era nem mais a Rádio Nacional, porque em função do derretimento da audiência da Rádio Nacional, que tudo na vida acaba, nada é eterno. Então a Rádio Nacional foi, mas deixou de ser um dia, e cedeu lugar para uma outra modalidade de rádio, que foi colocada pela Rádio Globo, né? Que é o rádio da comunicação, que é o rádio do comunicador, que é o rádio interativo, o ouvinte participando. Eu mesmo ainda já na Rádio Globo, depois de ser acabado com o repórteresso, eu fiquei como comunicador. E eu entrevistei mais de 10 mil pessoas no ar, aquela coisa que você bota a mulher: Dona Maria, tudo bem? Como é que está a senhora? E aí? Acordou disposta e tal? Como é que está o maridinho? Está aposentado? Então ele está aí ao lado do fogão perturbando a senhora, aquela brincadeirinha que a gente fazia. E dava também informações interessantes. E fazia uma perguntinha para aguçar até a inteligência do ouvinte, para participar mais ativamente. E foi o rádio que foi praticamente o que substituiu o rádio da Rádio Nacional, que era um rádio ao vivo, né? Era um rádio de cantores, mas tudo contratado, um elenco, 3 orquestras, era um colosso a Rádio Nacional. Mas aquilo acabou, porque era um rádio caro. Então a Rádio Globo veio e demonstrou que com um rádio mais econômico, mais barato e tal, se podia fazer rádio e se alcançar uma liderança.